Nós, mortais, não sabemos que esse clube existe, mas quando você se torna bilionário, porque quando você chega nesse ponto, você quer entrar para o clube. Existem aproximadamente 30 e poucas famílias na Terra que seus membros estranhamente casam somente entre si. E entendam, o poder na Terra não é mais de presidente de nação. Ou seja, quem detém o conhecimento é quem manda, não é quem detém mais o direito político ou o poder político. Tem que deter o conhecimento de como fazer. Os hackers estão promovendo revoluções que a gente nem imagina. Atrelado a essa questão do Majestic 12, existe uma outra questão na Terra que a gente não tem noção direito do que se passa. Chamam de Illuminati, chamam de Bilderberg, disso e daquilo, e esse tipo de assunto ele é escorregadio, ele não consegue ficar construído na frente das pessoas, mas assim, eu sei que não é tão fácil, e aqui eu tenho que dizer algo que eu não gosto, mas lá vou eu. A minha condição humana tem um certo privilégio de lidar também com fofocas espirituais. Então eu participo da leitura de fatos da vida, mas também de certas leituras no âmbito da espiritualidade, o que me ajuda, o que me facilita às vezes em relação a algumas percepções, e outras não. Eu tenho que sair procurando feito formiguinha mesmo. Então qual é a primeira coisa que eu queria dizer a vocês? Isso é difícil de constatar porque você tem que pesquisar. Existem aproximadamente 30 e poucas famílias na Terra que seus membros estranhamente casam somente entre si. Ou seja, existem famílias na Terra que um fulaninho dessa família não pode se apaixonar por alguém, não, tem que ser... Por quê? Porque essas famílias, elas são todas bilionárias, elas se preocupam, a herança nossa vai para quem? Nós detemos essas informações que só as famílias iluminadas possuem, porque dessas figuras é que saem os nomes para ser os 12 majestosos, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, alguns candidatos à presidência desse ou daquele país, como as famílias reais monárquicas europeias já pertencem, algumas delas, a essas famílias aqui. Então tudo fica... Aí vocês dizem, mas isso é real? Isso é real. Você tem certeza? Absoluta, tanto quanto 2 e 2 dá 17. É uma conta fácil de fazer. E o que é que isso significa? Aí é que está o problema. O fato existe. Aí quando você vê Trump e Hillary Clinton disputando a presidência dos Estados Unidos, aí você torce por Hillary Clinton, torce por Trump. Aí quando você vê Obama, quando você vê Bolsonaro e contra o cara que esqueci o nome aí do PT, Haddad. Quando você vê fulano contra Beltrano, aí você vai no rebanho, vai para fulano. Mas assim, para essas famílias, pouco importa se é Hillary ou Trump, está lá. Ainda que o caso de Trump seja diferente. Trump não é um bilionário, ele é um milionário que pousa de bilionário. Trump tem um patrimônio de centenas de milhões de dólares, mas tem mais de 30 mil ações na justiça, que em tese ele pode não ter nada. Pousa que tem, e tem alguma coisa, e desse alguma coisa ele faz muito, e pousa de bilionário. Mas se bilionário o Trump for, ele tem uma fortuna de 1 ou 2 bilhões. Essas famílias são 500 bilhões, já quase no trilionário. Então Trump, ele nem é... Mas como qualquer ser humano que se projeta se torna potencialmente um candidato, essas famílias cercam aquele candidato, financiam, e para ele se ganha bebê ou tomé, desde que o sistema permaneça. Eles são os palhaços da hora, são os que pousam de importante, têm de fato poder. Mas assim, Trump já deu umas 10 ordens que simplesmente ninguém no governo deve obedecer. No início ele até que demitiu, 1 ou 2 que não... Trump deu ordem de atacar certos países e ninguém atacou. E ele não pode fazer nada. Tem livros escritos sobre isso nos Estados Unidos. Ou seja, Lula, Bolsonaro, Cristina Kirchner, Maduro,
blá, 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 Evo Morales, Trump, Hillary Clinton, Macron. Não tem importância. Essas figuras decidem muitas coisas, mas as verdadeiras decisões, as questões supremas, as famílias que fomentam essa rede, são as que ganham sempre. Acabou, desde que o sistema não seja confrontado. Que sistema? O sistema financeiro de arrecadação mundial das riquezas. E esse clube, ele é muito bem colocado, porque quando você chega nesse ponto, você quer entrar para o clube. Nós, mortais, não sabemos que esse clube existe, mas quando você se torna bilionário, porque assim chega uma reunião e diz, senhor fulano de tal, o senhor dos maiores acionistas desse banco, na verdade, o senhor é dono desse banco junto conosco, né? E nós estamos aqui discutindo, de forma reservada, sobre o porquê do hemisfério sul do planeta não ter governos decentes. E a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente já financia as campanhas de direita e de esquerda. Mas a corrupção vai. Então, a nossa pergunta é o que fazer com o hemisfério sul, que é o hemisfério pobre do planeta, em que as nações que lá estão nem para consumir servem, porque consomem pouco. Participação do Brasil no mercado mundial, que os economistas aqui dizem, o Brasil... Participação do Brasil não chega a 0, não é nem 1% do que se produz por ano no mundo. A da América Latina não chega a 4%. A América Latina e África juntas não chegam a 11%. Isso é hemisfério sul. 90% é no hemisfério norte. Aí essa turma se reúne. Não, mas não vamos dar essa noção de que somos nós. Vamos nos reunir em Bilderberg, porque aí a gente cria uma notícia de que um grupo de Bilderberg se reuniu e se reúne a cada 2 anos para discutir as políticas mundiais, o que se fazer com as nações mais pobres, criação de fundos. Tem um grupo de Bilderberg, são os conspiradores, esse pessoal é da loja maçônica tal, da loja maçônica Bill Clinton, George Bush, aí começa. Nada disso está errado. Mas o que é que isso significa? Ou seja, a leitura dos fatos, você vê lá, todos os presidentes dos Estados Unidos, todos, nem Obama escapa, posam em algum momento de maçom. Então, assim, o que é que isso significa? Significa que é um monopólio de gestão das informações, liderado ou comandado por um grupo de famílias, e esse grupo tem muitas faces. Aí nós, seres humanos, achamos que essas faces brigam entre si, quando todos trabalham para o mesmo propósito. Manutenção do status quo, do establishment, define os destinos da humanidade. Aí eles se perguntam, será que nós estamos fazendo certo? Aí eles se respondem, sim. Por quê? Porque se não formos nós, quem será? Porque sempre terá um império comandando. Se não formos nós a comandar esse império, serão os trabalhadores de Karl Marx, será a ditadura do proletariado, que isso não pode acontecer. Não, mas o esquema está funcionando, mas vamos comprá-los. Aí compram. Compraram Stalin, compraram todos. Esses caras morreram milionários. O senhor Stalin, Laurent Beria, esses 2 caras mataram todas as cabeças inteligentes da Rússia, para que na Rússia não tivesse cabeça inteligente fazendo perguntas. Mataram todos os poetas, todos os professores universitários, todos, saíram matando, assim, classe por classe. Na hora que você vê... o czarismo era um absurdo, porque nas geadas russas, a família do czar tinha comida e o povo não tinha. Vamos fazer uma revolução para acabar com isso? E os revolucionários agora que vão definir para quem a produção da comida russa irá. Aí, o que é que se via? Quem era do Politburo tinha comida em casa. Quem não era, passou fome. Ou seja, o problema, como eu já tinha falado antes, não está nas faces que esse grupo cria. A questão não é essa. A questão é que, enquanto não houver educação política, educação ambiental, educação filosófica, educação espiritual, para os seres humanos, jamais haverá um sistema diferente desse. A não ser que o meio ambiente acabe com tudo,
E não os pobres, mas esses bilionários saem em naves para viver em Marte, na Lua, ou navegando, E é isso que está sendo executado, pessoal. Porque esse grupo já chegou à conclusão que o planeta está com superlotação, que está sendo disputado por inúmeras raças, que eles não sabem compreender que guerras são essas que estão sendo travadas, mas eles têm a informação de que nave X atira em nave Y, que raça X que está escondida no vulcão tal, está fugindo de outra raça, está escondida sobre a água porque eles estão disputando tal coisa aqui na Terra. E aí eles já viram que jamais existirá uma consciência planetária que, entre aspas, defenda a Terra. Então, para a humanidade sobreviver, é necessário que ela não esteja mais estabelecida somente na Terra, porque pode existir um problemaço tipo esse vírus. Esse vírus não mata, mas se ele fosse parecido com o que surgiu em Sodoma e Gomorra, a coisa estava russa. Tem vírus que surge e mata tudo que é vida mamífera, mas só ser humano não, tudo que é mamífero. Então, assim, como 99% das pessoas da Terra não detém poder financeiro e só 1% detém, esse 1% aqui não consegue resolver esse problema, não quer abrir mão do que tem, não querem destruir, e nem podem, porque não tem como destruir, se dá um tiro no próprio pé, porque eles precisam de massa para trabalhar, para gerar as receitas deles. Precisam de um rebanho que acolha, feito museu, as notícias, mas que produza, que consuma o que eles, que venha consumir o que eles. Então, assim, eles já estão aqui. Não é mais governo que define a agenda espacial. Elon Musk são milionários, bilionários, que sozinhos decidem uma coisa e executam, porque tem dinheiro. Os governos se adequam. Então, assim, a leitura dos fatos. Você vê, de repente, bilionário russo vai sozinho à Lua. E vai. Tem um bilionário russo que decide ir à Lua. E ele sozinho está construindo tudo aí e vai. Vai fazer o que na Lua? Vai se apostar de alguma coisa na Lua. Ou seja, o que houve lá atrás, Portugal, Espanha disputando, Tratado de Tordesilhas, isso não é mais agora de governos, é de empresas. Empresas que vão começar. Essas empresas são de quem? Dessa minoria, dessas famílias. Ah, mas se alguém se torna bilionário, eles brigam? Não. Entra para o grupo e vai, que é o caso de Elon Musk, mas não é o bilhão da história. E vai, e entendam, o poder na Terra não é mais de presidente de nação. Desde que surgiu a era do conhecimento, em que uma Microsoft da vida tem mais poder do que qualquer Estado, que o presidente de uma nação pode dizer, eu vou declarar guerra, vou apertar o botão, aí o dono da Microsoft diz, só vai funcionar se eu deixar. Você pode apertar o botão que você quiser, mas eu travei aqui no sistema, você não vai fazer. Ou seja, quem detém o conhecimento é quem manda, não é quem detém mais o direito político ou o poder político. Tem que deter o conhecimento de como fazer a vontade política. Então, assim, é esse o mundo que a gente vê. E esses padrões, esses padrões de comando, essas famílias, eles definem o que nós sabemos. Qual é a grande novidade? Chegaram à conclusão que não pode mais controlar durante muito tempo. Então, eles, já há alguns anos, desistiram de exigir dos seus prepostos que eles fiquem segurando, represando, como sempre foi. Eles liberaram. Por quê? Porque a própria era do conhecimento minou a capacidade deles de controlar a informação. Existe o hacker. Os hackers estão promovendo revoluções que a gente nem imagina. Ah, mas hacker é o FDP, que invade propriedade de informação que ele não produziu e distribui e vende. Pode ser. Mas todo mundo é FDP nessa história. Porque todo mundo quer concentrar riqueza, quer dominar processo, quer dominar pessoas. Etapas de uma evolução que a gente precisa aprender a fazer a leitura dos fatos, não para descobrir a verdade, mas para traçar possíveis cenários que possam se aproximar de uma percepção de uma verdade maior. Mas entendam, a vida não é isso que a gente vê na TV. Não é isso que a gente vê no piloto automático,